Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Estamos aqui mais uma vez para fazer o Evangelho da Casa Espírita Eulália Nogueira. Pedimos aos irmãos que elevem seus pensamentos a Deus e a Jesus, as falanges espirituais que irão nos auxiliar nesse trabalho de hoje. Senhor, com muito amor em nossos corações, estamos reunidos mais uma vez, aqui nesta hora de oração, de prece e de estudo do Evangelho segundo o Espiritismo. Com muito amor, te pedimos permissão para abrir os trabalhos de hoje. Graças te damos, Senhor, e que assim seja. Capítulo de hoje, capítulo 26, dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. Preces pagas, item 3. Ele disse, em seguida aos seus discípulos, na presença de todo o povo que o escutava: guardai-vos dos escribas que ostentam passeando com longas túnicas, que gostam de ser saudados nas praças públicas, de ocupar as primeiras cadeiras nas sinagogas e os primeiros lugares nas festas, que, sob pretexto de longas preces, devoram as casas das viúvas. Essas pessoas receberão, por isso, uma condenação mais rigorosa. São Lucas, capítulo 20, versículo 45 a 47. São Marcos, capítulo 12, versículo 38 a 40. São Mateus, capítulo 23, versículo 14. Item 4. Jesus disse também: não façais pagar as vossas preces, não façais como os escribas, que sob o pretexto de longas preces devoram as casas das viúvas. Quer dizer, abarcam as fortunas. A prece é um ato de caridade, um impulso do coração, fazer-se pagar pela que se dirige a Deus por outrem, é transformar-se em intermediário assalariado à prece. Então, é uma fórmula cuja cumprimento se proporciona à soma que ela rende. Ora, de duas uma: Deus mede ou não mede suas graças pelo número das palavras? Se são necessárias muitas, por que dizê-las poucas ou quase nada? Porque por aquele que não pode pagar é uma falta de caridade. Se uma basta, o excesso é inútil, porque pois fazê-las pagar é uma prevaricação. Deus não vende os benefícios que concede, porque pois aquele que não é mesmo seu distribuidor, que não pode garantir a sua obtenção, faria pagar um pedido talvez sem resultado. Deus não pode subordinar um ato de clemência, de bondade ou de justiça que se lhe solicita de sua misericórdia a uma soma em dinheiro. De outro modo, disso resultaria que, se a soma não fosse paga ou fosse insuficiente, a justiça, a bondade e a clemência de Deus seriam suspensas,
A razão, o bom senso, a lógica dizem que Deus, a perfeição absoluta, não pode delegar a criaturas imperfeitas o direito de pôr preço em sua justiça. A justiça de Deus é como o sol, que está para todos, para o pobre como para o rico. Se considera imoral traficar as graças de um soberano da terra, seria lícito vender as do soberano do universo? As preces pagas têm um outro inconveniente. Aquele que as compra se crê o mais frequentemente dispensado de orar, porque se considerou quite quando deu a seu dinheiro. Sabe-se que os espíritos são tocados por meio de pensamento daquele que se interesse por eles. Qual pode ser o fervor daquele que encarrega um terceiro de orar por ele, pagando? Qual é o fervor desse terceiro quando delega seu mandato a um outro, este a um outro, e assim por diante? Não é reduzir a eficácia da prece ao valor de uma moeda corrente? E, meus amigos, meus irmãos, fazer a prece a um irmão é natural que ela sempre seja de puro coração. Há aqueles irmãos que aprenderam, todos nós aprendemos quando criança, a prece da Ave Maria, do Pai Nosso, que são as primeiras preces, né, que foi consolidada lá nos anos de Cristo lá. Então, todo mundo que sabe fazer, são orações válidas, são orações muito fortes, que nos auxiliam muito sempre. Mas também a espiritualidade nos ensina que a prece que sai do nosso coração, ela é tão importante quanto a Ave Maria, quanto o Salve Rainha, quanto o Pai Nosso. Ela é tão valiosa a Deus como qualquer uma outra prece, seja ela decorada ou não. Mas também sabemos que há irmãos que por momentos infortúnios de suas vidas não conseguem fazer prece e aí pedem, né, em oração nas igrejas, nas casas espíritas, colocam o nome de suas famílias que estão doentes em pedido de oração, porque às vezes eles estão tão atordoados que não conseguem concluir a prece. Então é importante pedir a quem, né, pode fazer. Mas essa prece ela tem que ser feita de coração. Nós não podemos cobrar por uma prece, seja pela saúde de um irmão, seja para que um irmão consiga um melhor emprego, seja por qual for o motivo que ele venha a você pedir uma prece, pedir um auxílio, né? De repente me ajuda a orar, né? Tem muita gente que pede, me ajuda a orar porque eu não sei. É comum acontecer isso e é comum nós ajudarmos, mas todo aquele que cobra, com certeza pagará um alto preço com Deus. Deus irá julgar se foi certo, se foi errado. Certamente é errado, nós sabemos disso que é errado, né? Porque Jesus, ele nos ensina a ajudar, ele quer que nós auxilie todos aqueles irmãos menos favorecidos, seja de qual for o modo, porque às vezes a pessoa é rica em dinheiro, mas ela não consegue saber por onde começar a fazer uma prece, porque ela não foi instruída para isso. Então, cabe àquele que sabe um pouquinho ensinar aquele que não sabe nada. Isto também é prece. E fazer
o auxílio de coração aberto, ele tem muito mais valor a Deus do que aquele que recebe uma barganha, que recebe algo em troca. Auxiliar nossos irmãos, ele tem que ser feito sempre com o coração e nunca com a garantia de ganhos futuros. Sabemos que existem irmãos que fazem isso, mas na casa espírita, nas doutrinas espíritas de Allan Kardec que estudamos, isto não é conveniente, não é permitido, porque nós sabemos que Jesus, ele nos ensina a fazer o bem sem olhar a quem, sempre. Meus irmãos, a lição de hoje era o que tínhamos. Eu convido vocês para que nós possamos elevar o nosso pensamento a Deus e fazer a nossa prece de coração. Vamos auxiliar a nossos irmãos, todos aqueles que nos pediram uma oração, porventura que não puderam fazer sozinhos. Mas aqui, meus irmãos, é Jesus que nos olha e nos confere. É Ele que nos aprova e desaprova. Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, Jesus Cristo, meu irmão e mestre, agradecendo a oportunidade de fazer esta prece, pedimos auxílios a todos aqueles nossos irmãos que pediram orações para filhos, mães, pais, amigos que estão na lista do Evangelho desta noite. Que cada um receba em seus lares, de coração aberto, os fluidos benéficos que o Senhor tem para cada um deles, conforme seu merecimento. Seja fluidos medicamentosos, fluidos de energia, fluidos de luz, fluidos de sabedoria, que eles recebam com muita gratidão em seus corações. Pedimos também, Pai, por todos aqueles nossos irmãos que estão nas casas de socorro, nas santas casas, nas UTIs. Pedimos pelos nossos irmãos que estão nos asilos, nas casas de repouso, nossas crianças que estão nos orfanatos, nas moradias, que elas recebam um pouco de alento, um pouco de amor. Pedimos também pelos nossos lares, nossos familiares, por todos que a nossa casa adentrarem, que saiam mais fortalecidos com as bênçãos que nossas casas receberão. Senhor, agradecemos também e pedimos uma oração para todos aqueles irmãos que fizeram a passagem, que eles recebam no plano espiritual toda a ajuda necessária, que eles recebam o conforto e o atendimento conforme seus merecimentos. Ó Senhor, pedimos por uma bondade de acréscimo, que o Senhor possa nos abençoar nossas águas em cima das mesas, nas prateleiras, nas geladeiras, colocando todo o medicamento, toda a bênção que nós merecermos, todo o amor que nos cabe hoje, Senhor. Eu agradeço a oportunidade de fazer este Evangelho de muita luz, de muita paz. Eu agradeço por mais uma vez participar aqui deste Evangelho. Agradecemos também, Senhor, a oportunidade de estarmos começando mais um ano e que esse ano nos traga muita luz, muito discernimento, muita paz, muita harmonia, muita sabedoria
para que todos se levantem, olhem para frente e saibam que podemos sim ajudar e abençoar nossos irmãos, porque o Senhor nos permite fazer. Graças te damos, Pai, e que assim seja.